Estela jazia sob os escombros de sua carroça, com o corpo quebrado e a alma despedaçada. A tempestade de areia rugia, pronta para enterrá-la viva, até que ouviu cascos. E ele apareceu. Um estranho marcado por cicatrizes de guerra que não a olhou com pena, mas com respeito. Semanas depois, sob as estrelas, ela confessou sua dor mais profunda. Caleb, eu nunca fui amada. E ele, ajoelhando-se diante de sua cadeira de rodas, respondeu: então deixe-me mostrar-lhe como é. Se esta história tocou seu coração, dê-me um like. Não é apenas um clique, é um abraço entre almas que entendem a dor e a esperança. E agora pergunto, como você acha que esta história termina? Comente sua resposta. Quero saber o que seu coração sente. O vento uivava como uma criatura ferida, arrancando a própria pele do deserto e lançando-a contra o céu. Estela Rosa Vidal jazia sob os restos de sua carroça tombada, sentindo o peso da madeira lascada sobre seu peito e o gosto metálico de sangue em seus lábios. A areia entrava por toda parte, em seus olhos, em sua boca, entre as dobras de seu vestido rasgado, como se o mundo quisesse enterrá-la viva. Não conseguia mover as pernas, nunca conseguia. Mas agora também não conseguia mover os braços, presos sob o peso morto do que antes era seu único meio de fuga. É assim que termina, pensou. Não com dignidade, não com propósito, mas sufocada pela areia e pelo abandono, 3 anos depois de ter caído daquele cavalo que seu pai insistiu que ela montasse. O mesmo pai que lhe herdou terras que outros cobiçavam, as mesmas terras que agora lhe custavam a vida. Bartolomeu Garça. Seu nome era veneno em sua língua. Ela havia rejeitado sua proposta de casamento, um homem 20 anos mais velho, com mãos grossas e olhos que a olhavam como se fosse gado. E ele havia transformado sua recusa em uma guerra silenciosa. Envenenou seu gado, destruiu suas cercas, intimidou os vizinhos até que ninguém se atrevesse a ajudá-la. E, finalmente, pagou para que tombassem sua carroça no caminho para Redstone Creek, onde ela planejava buscar ajuda legal. O céu rugia acima, invisível atrás da cortina de poeira. Estela fechou os olhos. Talvez fosse mais fácil assim, render-se ao deserto, deixar que a cobrisse como um cobertor de areia. Ninguém sentiria sua falta. Sua mãe havia morrido anos atrás. Seu pai, pouco depois. Os vizinhos olhavam para ela com pena ou desconforto, nunca com verdadeira compaixão. Uma mulher quebrada, a chamaram uma vez, como se todo o seu ser tivesse fraturado junto com sua coluna vertebral. Então, entre o rugido do vento, ouviu algo diferente, um som rítmico, constante. Cascos contra a terra dura. Estavam se aproximando. Estela tentou gritar, mas sua voz se perdeu na tempestade. O pânico a atravessou. E se fossem homens de garça, e se viessem terminar o que haviam começado? Mas ela não tinha escolha, não tinha nada. Os cascos pararam perto. Uma sombra surgiu sobre ela, difusa na névoa de areia. Mãos fortes levantaram a viga que a aprisionava com uma facilidade que parecia impossível. Estela piscou, tentando focar a figura que se ajoelhava ao lado dela. Um homem, alto com ombros largos sob uma camisa manchada de poeira. Um chapéu de aba larga protegia seu rosto, mas ela pôde ver olhos escuros, serenos, calculistas, avaliando-a sem pena nem surpresa. Pode se mover? Sua voz era grave, direta. Não havia urgência nela, apenas uma calma prática. Minhas pernas, começou Estela, mas ele já havia notado a cadeira de rodas tombada, a poucos metros, meio enterrada na areia. Ele não perguntou, não expressou lástima. Simplesmente a levantou em seus braços, como se pesasse menos que um fardo de feno, caminhou até a cadeira, sacudiu-a para tirar a areia e a depositou nela com cuidado. Há um rancho a 2 milhas, disse, amarrando seu cavalo aos restos da carroça. A tempestade não vai parar cedo. Estela quis protestar, dizer que não precisava de caridade, que podia se virar sozinha, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele começou a empurrar sua cadeira através da areia, com seu cavalo seguindo-os pacientemente, enquanto o deserto rugia sua fúria ao redor deles. Não falaram durante o trajeto. O vento tornava impossível qualquer conversa, mas Estela sentia algo mais profundo naquele silêncio,
uma ausência de julgamento que não experimentava há anos. Ele não perguntou o que ela fazia sozinha no deserto. Não perguntou sobre suas pernas. Simplesmente agia. Quando finalmente emergiram da tempestade, Stella viu o rancho, pequeno, austero, rodeado por currais nos quais alguns cavalos se refugiavam. A casa era modesta, mas sólida, construída com madeira escura e pedra. Não havia adornos desnecessários, apenas funcionalidade, assim como o homem que a havia salvado. Ele a levou até a varanda, mas parou diante dos 3 degraus que levavam à porta. Stella sentiu a vergonha familiar subir pela sua garganta. "Eu posso..." começou, mas ele já estava avaliando a estrutura com aquele olhar prático. "Vou construir uma rampa", disse simplesmente. Por enquanto, ele a levantou novamente, subiu os degraus e a levou para dentro. A casa cheirava a couro, madeira e café. Era limpa, mas desordenada. Papéis sobre a mesa, ferramentas em cantos, uma vida vivida sem pretensões. Ele a depositou em uma poltrona perto da lareira e foi acender o fogo. Só então, com a luz alaranjada iluminando seu rosto, Stella pôde vê-lo claramente. Tinha talvez 35 anos, com linhas profundas ao redor dos olhos e da boca? Não. De riso, mas de preocupação ou dor. Uma cicatriz pálida corria de sua têmpora até a mandíbula. Suas mãos, enquanto alimentavam o fogo, moviam-se com precisão militar. "Caleb Farrell", disse sem olhá-la. "Este é meu rancho." "Stella Rosa Vidal", respondeu ela, sua voz ainda rouca de areia. "Obrigada por..." "Não precisa agradecer", ele a interrompeu, levantando-se. Qualquer um teria feito o mesmo, mas Stella sabia que isso não era verdade. A maioria das pessoas teria passado direto ou teria agido com aquela efusividade incômoda que era pior que a rejeição direta. Este homem simplesmente havia agido. Caleb desapareceu em outro cômodo e voltou com cobertores. Ele os colocou sobre ela sem cerimônia, depois foi para a cozinha. Logo, o aroma do café encheu o espaço. Stella observou a sala enquanto esperava. Não havia fotografias nas paredes. Não havia toques femininos, nenhuma evidência de família. Apenas mapas, algumas ferramentas e uma estante com livros surpreendentemente variados, clássicos, tratados de veterinária, poesia. Quando Caleb voltou com 2 xícaras fumegantes, ela aceitou a sua com as mãos trêmulas. "A tempestade durará a noite toda", disse ele, sentando-se em uma cadeira em frente a ela. "Pode ficar o tempo que precisar." Stella olhou para ele por cima da borda de sua xícara. Havia algo na forma como ele não evitava seu olhar, mas também não a perscrutava, como se ela fosse simplesmente outra pessoa. Não um problema, não uma curiosidade, apenas... "Stella, por quê?" perguntou finalmente. "Por que me ajuda?" Caleb tomou um gole de seu café, considerando a pergunta como se fosse algo que exigisse verdadeira reflexão. "Porque eu podia", respondeu finalmente. "E porque ninguém deveria morrer sozinho em uma tempestade." Havia algo mais em suas palavras, um eco de experiência pessoal que Stella reconheceu. Dor que chamava dor. Sobrevivência que reconhecia sobrevivência. Lá fora, o vento continuava a uivar, mas dentro daquela casa de madeira e pedra, Stella sentiu algo que não sentia há 3 anos. Segurança. A manhã chegou com aquele silêncio peculiar que se segue às tempestades. O mundo lavado, exalou, reconfigurado. Stella acordou em uma cama que não era sua, em um quarto que cheirava a cedro e sol. Levou um momento para se lembrar onde estava. Sua cadeira estava ao lado da cama, perfeitamente posicionada. Alguém a havia limpado durante a noite, removendo cada grão de areia dos raios e do assento de couro. Alguém havia deixado roupas, limpas, calças de trabalho, uma camisa de amanhã chegou com aquele silêncio peculiar que se segue às tempestades. O mundo lavado, exalou, reconfigurado. Stella acordou em uma cama que não era sua, em um quarto que cheirava a cedro e sol. Levou um momento para se lembrar onde estava. Sua cadeira estava ao lado da cama, perfeitamente posicionada. Alguém a havia limpado durante a noite, removendo cada grão de areia dos raios e do assento de couro. Alguém havia deixado roupas limpas, calças de trabalho, uma camisa de algodão dobrada sobre o encosto.
Stella se transferiu para a cadeira com a prática de 3 anos de experiência. Seus braços eram fortes agora, musculosos de uma forma que nunca imaginou quando usava espartilhos e vestidos de babados. O acidente havia lhe tirado as pernas, mas lhe dera outro tipo de força. Quando rolou para a sala principal, encontrou Caleb na varanda. Ele estava medindo algo com uma corda, fazendo marcas na madeira com um pedaço de carvão. Ele não levantou a vista quando ela se aproximou da porta. "Bom dia", disse Stella. "Tem café no fogão, pão na despensa", respondeu ele sem parar de trabalhar. Stella observou por um momento antes de entender. Ele estava planejando a rampa, não como um projeto futuro, não como uma promessa vaga. Ele a estava construindo agora, naquela mesma manhã, com a mesma praticidade com que se conserta uma cerca ou um arreio. Algo se moveu em seu peito, uma emoção que ela não sabia como nomear. Durante as semanas seguintes, Stella notou outras mudanças, pequenos ajustes que apareciam sem aviso ou alarde. As portas foram ligeiramente alargadas, o suficiente para que sua cadeira passasse sem raspar os batentes. Os móveis foram reorganizados, criando caminhos claros. Uma tábua de madeira apareceu sobre a banheira, permitindo-lhe sentar com segurança. Caleb nunca mencionava essas modificações. Simplesmente as fazia, da mesma maneira que alimentava os cavalos ou consertava o telhado. Como se adaptar seu lar para ela fosse tão natural quanto respirar. Stella oscilava entre a irritação e o assombro. Estava acostumada à pena, a olhares úmidos e suspiros pesados, a pessoas que falavam mais alto como se suas pernas quebradas também tivessem danificado seus ouvidos. Estava acostumada ao desconforto, a homens que não sabiam para onde olhar, a mulheres que sussurravam orações quando pensavam que ela não as ouvia. Mas isto era diferente. Caleb a tratava com uma naturalidade que beirava o desconcertante. Ele não perguntava se ela precisava de ajuda. Simplesmente observava, avaliava e agia quando era necessário. E quando não era, a deixava ser. Certa tarde, enquanto Stella lavava pratos na cozinha, ele havia abaixado a pia para uma altura mais acessível. Caleb entrou com madeira debaixo do braço. "O chão sob a mesa está fraco", disse. "Vou reforçá-lo." Stella franziu a testa. "Fraco?" As rodas exercem pressão concentrada. A madeira velha lasca. Ele se ajoelhou e começou a trabalhar. Stella o observou em silêncio, sentindo aquela sensação estranha no peito novamente. Não era pena que o motivava, era consideração, previsão prática, como se antecipasse sua presença permanente naquele espaço. "Por que faz tudo isso?" perguntou finalmente. Caleb não levantou a vista de seu trabalho. "Porque você está aqui, e enquanto estiver aqui, deve poder se mover livremente. Mas eu não... Não o quê?" Agora ele a olhou com aqueles olhos escuros que viam demais. "Não vai ficar? Está fugindo de Bartolomeu Garça. Não tem para onde ir. E eu tenho espaço de sobra." A franqueza de suas palavras deveria tê-la ofendido, mas em vez disso, ela sentiu um alívio inesperado. Não havia caridade em sua voz. Não havia condescendência. Apenas fatos, apresentados com a mesma simplicidade com que se comentaria o clima. "Não sou um fardo", disse Stella, e odiou como sua voz soou, defensiva, pequena. "Nunca pensei que fosse", respondeu Caleb, voltando ao seu trabalho. Naquela noite, Stella insistiu em cozinhar. Caleb vinha preparando refeições básicas. Carne, feijão, pão, funcionais, mas sem amor. Ela encontrou especiarias esquecidas na despensa, batatas no porão, ervas secas penduradas em vigas. Quando colocou o prato na frente dele, Caleb olhou para ele com algo parecido com surpresa. "Ensopado da minha mãe", explicou Stella, "com alecrim do jardim." Ele comeu em silêncio, mas ela notou que repetiu 2 vezes. E quando terminaram, enquanto ela recolhia os pratos, ele disse: "Obrigado. Fazia tempo que não comia algo assim. Não era muito. Mas vindo de um homem que usava as palavras como munição, escassa e precisa, significava tudo." Os dias adquiriram um ritmo. Caleb saía cedo para trabalhar a terra, consertar cercas, cuidar do gado. Stella assumia o controle da casa, cozinhava, limpava o que podia alcançar, organizava. Descobriu que Caleb
Guardava seus papéis em um caos absoluto. Recibos misturados com mapas, cartas não abertas, empilhadas sobre contas vencidas. Certa tarde, enquanto ele trabalhava no estábulo, Stella espalhou tudo sobre a mesa e começou a arrumar. Encontrou dívidas que ele não sabia que tinha, pagamentos que nunca havia cobrado, um sistema financeiro que era mais esperança do que estratégia. Quando Caleb voltou, parou na porta, olhando para as pilhas organizadas. "O que é isso?" "Sua vida financeira", respondeu Stella. "Ou o que restou dela." Ele se aproximou, estudando as colunas que ela havia escrito com letra clara. "Você tem 3 credores que lhe devem dinheiro e está pagando a mais pela forragem do inverno." Caleb passou a mão pelo cabelo, deixando uma marca de poeira. "Nunca fui bom com números." "Eu sou", disse Stella. "Meu pai me ensinou. Dizia que uma mulher precisava entender de dinheiro tanto quanto um homem, talvez mais." Pela primeira vez, ela viu algo parecido com um sorriso no rosto de Caleb, apenas um leve levantar no canto de seus lábios. Seu pai era um homem sábio. Era. A voz de Stella suavizou. Embora outros não pensassem assim, especialmente quando me deixou as terras em vez de vendê-las para Garça. Caleb sentou-se em frente a ela, sua expressão séria novamente. "Conte-me sobre Garça." E Stella o fez. Contou-lhe sobre a proposta rejeitada, sobre o gado envenenado, as cercas destruídas, os vizinhos intimidados. Contou-lhe sobre o acidente da carroça, sobre como ela sabia, sem poder provar, que tinha sido Garça quem o ordenou. Caleb ouviu sem interromper, suas mãos quietas sobre a mesa. Quando ela terminou, ele assentiu lentamente. Homens como ele precisam de controle. Não suportam a recusa, especialmente de uma mulher. Havia algo em seu tom. Conhecimento pessoal, experiência direta. "Conheceu homens assim?" perguntou Stella. "Na guerra. Generais que enviavam homens para morrer por orgulho, não por estratégia." Fez uma pausa. "Aprendi que poder sem propósito é apenas violência disfarçada." Era a primeira vez que ele mencionava a guerra. Stella viu a cicatriz em seu rosto, sob a luz da lâmpada. As mãos, calejadas que haviam segurado mais do que ferramentas. "É por isso que vive sozinho aqui?" "Vim buscando silêncio", disse simplesmente. "Depois de anos de barulho constante, de ordens, de..." Parou. "Aqui posso ouvir meus próprios pensamentos." Stella compreendeu. Ela também buscava isso. Um lugar onde existir sem explicações, sem olhares que a definissem pelo que havia perdido. "E o que seus pensamentos lhe dizem?" perguntou com suavidade. Caleb a olhou diretamente, e em seus olhos escuros, Stella viu algo profundo e sincero. "Ultimamente me dizem que não estou mais tão sozinho." O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Era o tipo de silêncio que continha verdades grandes demais para palavras. Certa manhã, Caleb entrou com uma proposta. "Há alguém que eu quero que você conheça." Stella arqueou uma sobrancelha enquanto secava sua xícara de café. "Quem?" "É melhor que você veja." Ele a levou ao estábulo, empurrando sua cadeira sobre a palha solta com cuidado. No último compartimento, separada dos outros cavalos, havia uma égua de cor castanho avermelhada. Era linda, com uma estrela branca na testa, mas algo em sua postura era desequilibrado. "Se chama Zimbro", disse Caleb. Seu dono anterior a considerava inútil. Ela manqueja da pata traseira esquerda. Um acidente há 2 anos. Stella se aproximou devagar. A égua a observou com olhos inteligentes, cautelosos, mas não hostis. "Por que me mostra?" "Porque ela ainda pode correr", respondeu Caleb. "Só precisa fazê-lo de maneira diferente. E porque pensei que vocês duas poderiam se entender." Stella estendeu a mão. Zimbro cheirou seus dedos, depois pressionou seu focinho contra sua palma. Era quente, suave, viva. As pessoas a viam e só notavam o que ela não podia fazer, continuou Caleb. "Eu vejo o que ela pode. É forte, inteligente, leal. Só precisava de alguém que não a abandonasse." Stella sentiu algo apertar em sua garganta. Ela sabia que já não estavam falando apenas do cavalo. "Posso..." começou. "Vou adaptar a... Stella, levará tempo, mas é possível." Durante as semanas seguintes, Stella passava horas com Zimbro. Escovava seu pelo, falava em voz baixa, dava-lhe cenouras que guardava nos bolsos de sua camisa.
A égua respondia com uma paciência gentil, como se compreendesse que compartilhavam algo fundamental. Caleb trabalhava na cela especial, com suportes laterais, correias de segurança, um design que permitiria a Stella montar sem usar as pernas para se equilibrar. Ele o fazia à noite, sob a luz da lâmpada, entalhando, ajustando, testando. Certa tarde, enquanto Stella alimentava Zimbro, ouviu vozes lá fora. Ela espiou pela porta do estábulo e viu um homem mais velho falando com Caleb. Era Silas O'Leary, um vizinho do rancho a leste. Só estou te avisando, Farrell. Garça está perguntando por uma mulher. Diz que ela roubou algo dele. Ele está mentindo. A voz de Caleb era fria como aço. Eu sei. Todos nós sabemos. Mas ele tem poder em Redstone Creek. O xerife lhe deve favores. Ela não vai a lugar nenhum. Silas baixou a voz, mas Stella ainda podia ouvir. Tenha cuidado, rapaz. Garça não perdoa. E você já teve problemas suficientes. Depois que Silas se foi, Caleb entrou no estábulo. Encontrou Stella imóvel ao lado de Zimbro, com as mãos apertadas em seu colo. Eu ouvi, disse ela. Não posso ficar. Trago problemas para sua porta. Eu já tinha problemas antes de você chegar, respondeu Caleb. E prefiro estes problemas à alternativa. Qual alternativa? Uma casa vazia. Uma vida sem propósito. Stella olhou para ele buscando sinais de obrigação ou lástima, mas só encontrou determinação tranquila. Não sei como lhe pagar por tudo isso. Não peço pagamento, disse Caleb. Peço que fique, que continue organizando meus papéis, cozinhando ensopado, falando com Zimbro, que continue, estando aqui. Era a declaração mais longa que ela o havia ouvido fazer, e cada palavra pesava como uma promessa. Caleb apareceu certa manhã com uma pistola e uma caixa de munições. É hora de você aprender a atirar. Stella olhou para a arma com receio. Para quê? Porque Garça não vai parar. E porque você precisa poder se proteger. Ele instalou alvos no curral, latas velhas sobre postes de madeira. Depois, pacientemente, mostrou-lhe como segurar a arma, como mirar, como respirar antes de puxar o gatilho. O primeiro tiro fez Stella recuar em sua cadeira, o coice mais forte do que ela esperava. A bala passou a metros do alvo. De novo, disse Caleb sem crítica em sua voz. Braços firmes, ombros relaxados. Ela atirou de novo, e de novo. Na 10ª tentativa, roçou uma lata. Na 20ª, a derrubou. Algo mudou em Stella a cada tiro. Não era apenas sobre defesa, era sobre reivindicar poder em um mundo que constantemente tentava tirá-lo. Era sobre decidir que nunca mais seria vítima. Caleb observava em silêncio, e quando ela finalmente baixou a arma com os braços doloridos, mas a respiração estável, ele assentiu. Bom, muito bom. Naquela noite, enquanto jantavam, Stella perguntou: o que acontecerá quando Garça vier? Não se. Quando? Caleb mastigou pensativamente. Ele virá. Homens como ele sempre vêm. E o que faremos? O que tem que ser feito? Enfrentá-lo, com a lei, se possível. De outra maneira, se necessário. Stella sentiu medo, mas também algo mais. Uma faísca de esperança feroz. Ela não estava sozinha. Tinha Caleb apareceu certa manhã com uma pistola e uma caixa de munições. É hora de você aprender a atirar. Stella olhou para a arma com receio. Para quê? Porque Garça não vai parar. E porque você precisa poder se proteger. Ele instalou alvos no curral, latas velhas sobre postes de madeira. Depois, pacientemente, mostrou-lhe como segurar a arma, como mirar, como respirar antes de puxar o gatilho. O primeiro tiro fez Stella recuar em sua cadeira, o coice mais forte do que ela esperava. A bala passou a metros do alvo. De novo, disse Caleb, sem crítica em sua voz. Braços firmes, ombros relaxados. Ela atirou de novo, e de novo. Na 10ª tentativa, roçou uma lata. Na 20ª, a derrubou. Algo mudou em Stella a cada tiro. Não era apenas sobre defesa. Era sobre reivindicar poder em um mundo que constantemente tentava tirá-lo. Era sobre decidir que nunca mais seria vítima. Caleb observava em silêncio, e quando ela finalmente baixou a arma com os braços doloridos, mas a respiração estável, ele assentiu. Bom, muito bom. Naquela noite, enquanto jantavam, Stella perguntou:
O que acontecerá quando Garça vier? Não se. Quando... Caleb mastigou. Pensativamente. Ele virá. Homens como ele sempre vêm. E o que faremos? O que tem que ser feito? Enfrentá-lo. Com a lei, se possível. De outra maneira, se necessário. Stella sentiu medo, mas também algo mais. Uma faísca de esperança feroz. Ela não estava sozinha. Tinha alguém disposto a estar ao seu lado. Eu nunca tive isso, disse, quase para si mesma. O quê? Alguém que estivesse do meu lado. Depois do acidente, todos me olhavam com lástima ou desconforto. Ninguém me via realmente. Caleb largou o garfo, seus olhos fixos nela. Eu a vejo, Stella, completa. Não é sua cadeira que define quem você é. As palavras flutuaram entre eles, pesadas de significado. Stella sentiu algo se abrir em seu peito, algo que havia mantido fechado por 3 longos anos. 3 semanas depois eles chegaram. 4 homens a cavalo, com Harlan Voss à frente. Era o capataz de Garça. Um homem de ombros largos e mandíbula quadrada, com olhos que não refletiam nada, exceto obediência cega. Stella estava na varanda quando os viu se aproximar. Sua mão se moveu instintivamente para a pistola que agora carregava no cinto. Caleb saiu do estábulo, secando as mãos em suas calças. Ferro, saudou Voss, sem desmontar. Entendemos que você tem algo que pertence ao Sr. Garça. Não tenho nada dele, respondeu Caleb, sua voz calma, mas sua postura alerta. A mulher. Voss apontou para Stella com o queixo. Ela tem dívidas com o Sr. Garça e assuntos pendentes. Mente, disse Stella, empurrando sua cadeira para a frente. As únicas dívidas são as que ele me deve pelo gado que envenenou e pelas cercas que destruiu. Voss sorriu, mas não havia humor nisso. São acusações sérias, senhorita Vidal. Sem provas. Eu tenho testemunhas. Testemunhas? Ele riu. Ninguém testemunhará contra Garça. Todos sabem que é uma má ideia. Caleb deu um passo à frente, colocando-se entre os cavaleiros e Stella. Ela fica aqui, sob minha proteção. Sua proteção não significa nada, Ferro. Você é apenas um homem. Garça tem a cidade inteira. Não toda a cidade. A voz veio do lado. Silas O'Leary emergiu de trás do celeiro, com seu rifle casualmente apoiado no ombro. Atrás dele vinham mais 2 homens, vizinhos que Garça havia intimidado no passado. Alguns ainda nos lembramos do que significa fazer o certo, disse Silas. Voss olhou ao redor, calculando as probabilidades. Finalmente, cuspiu no chão. Isto não acabou. O Sr. Garça não aceita recusas. Então ele terá que aprender, respondeu Caleb. Os homens de Garça se retiraram, mas Stella sabia que era apenas uma trégua temporária. A tempestade estava se formando no horizonte. Naquela noite, Silas e os outros ficaram para discutir estratégias. Stella ouviu enquanto os homens falavam sobre formar uma coalizão, reunir testemunhos, viajar para Redstone Creek para apresentar o caso ao juiz. O juiz Morrison é justo, disse Silas. Se lhe apresentarmos provas sólidas, ele ouvirá. Garça o comprará, objetou outro homem. Ele não pode comprar o que já está pago, interveio Stella. Meu pai conhecia Morrison, salvou a vida dele uma vez anos atrás. Garça pode ter dinheiro, mas Morrison tem honra. Caleb olhou para ela com algo parecido com orgulho. Então vamos para Redstone Creek, reunimos as provas, os testemunhos e terminamos isso de forma apropriada. Stella assentiu, sentindo o peso da decisão. Isto era guerra, mas seria uma guerra que lutariam com a lei, não com balas, pelo menos não se pudessem evitar. Os preparativos para a viagem levaram semanas. Stella reuniu cada documento, cada registro dos ataques de Garça. Caleb modificava uma carroça, instalando molas especiais e estofamento interno para tornar a viagem de 4 dias mais confortável para ela. Certa tarde, enquanto ele trabalhava na carroça, Stella o observou da varanda. Notou como ele semicerrava os olhos contra o sol do entardecer, como franzia a testa tentando focar nos detalhes finos do trabalho. Naquela noite, ela começou seu próprio projeto, usando o arame fino que encontrou no galpão, lentes de uma lupa quebrada que Caleb nunca havia jogado fora e couro suave de um cinto velho. Ela trabalhou em segredo depois que ele se recolhia para dormir. Demorou 1 semana para terminá-los. Um par de óculos simples, mas funcionais,
com armações de arame envoltas em couro para maior conforto. Não eram perfeitos, mas serviriam. Quando ela os apresentou a ele certa manhã durante o café da manhã, Caleb os segurou como se fossem algo precioso. Você fez isso? Você está cansado de semicerrar os olhos. Pensei que poderia ajudar. Caleb os colocou com cuidado. Piscou, olhou ao redor da sala, depois para ela. Um sorriso genuíno, o primeiro que Stella havia visto, transformou seu rosto. Posso ver cada detalhe. As rachaduras nas paredes, as letras dos livros, você... Ele parou, mas seus olhos permaneceram nela. Obrigado. 2 dias depois, Caleb lhe entregou um pacote embrulhado em tecido. Dentro havia um par de luvas de couro suave, extraordinariamente suave, com palmas reforçadas, mas dedos flexíveis. Para as rodas, explicou. Notei que você fica com bolhas. Stella as vestiu. Elas se ajustavam perfeitamente, como se tivessem sido moldadas especificamente para suas mãos. E tinham sido, ela percebeu. Ele havia tirado medidas enquanto ela dormia, havia trabalhado o couro com óleos especiais para mantê-lo flexível. São perfeitas, sussurrou. Como os óculos, respondeu Caleb. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, algo aconteceu entre eles. Um reconhecimento de que isso era mais do que gratidão, mais do que amizade. Eram 2 pessoas aprendendo a cuidar uma da outra de maneiras que ninguém mais havia feito antes. Na noite anterior à partida para Redstone Creek, Stella não conseguia dormir. Ela saiu para a varanda, onde as estrelas salpicavam o céu como fragmentos de promessas quebradas. Caleb já estava lá, sentado nos degraus, olhando para o horizonte escuro. Não consegue dormir? Perguntou sem se virar. Muitos pensamentos, admitiu. Stella rolando sua cadeira ao lado dele. O mesmo aqui. Permaneceram em silêncio por um momento, compartilhando a quietude da noite do deserto. Finalmente Stella falou, e as palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Caleb, eu nunca fui amada. Ele se virou, sua expressão séria sob a luz das estrelas. O quê? Quero dizer, meu pai me amava, eu acho, mas nunca da maneira que importa. Nunca me viu como completa. Depois do acidente piorou. Ele me olhava como se eu fosse algo quebrado, que ele não sabia como consertar. E os pretendentes? Ela riu amargamente. Desapareceram como fumaça, exceto Garça, e ele só queria minhas terras, não a mim. Caleb desceu da varanda e se ajoelhou na frente de sua cadeira, suas mãos repousando suavemente sobre os braços de madeira. Stella, olhe para mim. Ela o fez e viu algo em seus olhos que a fez prender a respiração. Então deixe-me mostrar-lhe como é, disse com voz rouca. Deixe-me mostrar-lhe que você é digna de ser amada, não apesar de... Sua cadeira. Não porque ignoro sua cadeira, mas com tudo o que você é. Porque você é valente e forte e brilhante. Porque cozinha como se cada refeição fosse um ato de amor. Porque organizou minha vida caótica e lhe deu ordem. Porque fala com zimbro, com uma ternura que faz meu coração doer. Porque você é completa, perfeitamente, absolutamente completa. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Stella, mas não eram de tristeza. Eram de algo maior, libertação, reconhecimento, esperança. Não sei como fazer isso, sussurrou. Nunca fui amada. Não sei como receber. Então aprenderemos juntos, respondeu Caleb. Porque eu também não sei. A guerra me esvaziou. Eu me tornei uma casca. Mas você me encheu novamente. Com propósito, com riso, com razão para me levantar todas as manhãs. Stella estendeu a mão tocando a cicatriz em seu rosto com dedos trêmulos. 2 sobreviventes, disse. 2 sobreviventes, ele repetiu, encontrando-se na tempestade. Caleb se inclinou para a frente, lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Stella não recuou. Ela se inclinou para a frente também, e quando seus lábios se encontraram, foi suave, tentativo, perfeito. Um beijo que tinha gosto de segundas chances e futuros possíveis. A carroça rolava suavemente sobre a estrada, as molas especiais de Caleb absorvendo a maior parte dos solavancos. Stella ia sentada dentro, sobre almofadas cuidadosamente dispostas, com sua cadeira segura ao lado
e provisões empilhadas ordenadamente. Caleb guiava os cavalos do assento do condutor, com Silas e mais 2 homens cavalgando como escolta. A viagem para Redstone Creek levava 4 dias normalmente, mas Caleb havia planejado 5, com paradas frequentes para que Stella pudesse se esticar e descansar. A primeira noite acamparam sob um céu tão vasto que parecia conter todos os sonhos do mundo. Enquanto os outros homens dormiam perto do fogo, Caleb sentou-se ao lado de Stella, seus ombros se tocando. "Nervosa?" perguntou ele. "Aterrorizada", admitiu ela. "Mas também esperançosa. Pela primeira vez em anos, sinto que posso vencer." "Você pode. Vai vencer. Como tem tanta certeza?" Caleb pegou a mão dela entre as suas. "Porque eu a conheço. Eu vi sua força. E porque você não estará sozinha lá." No terceiro dia, eles encontraram um grupo de homens na estrada. Stella reconheceu o líder imediatamente, Harlan Voss. Mas desta vez, ele trazia apenas 2 homens, e Caleb tinha o mesmo número. Voss parou seu cavalo diretamente no caminho. "Última chance, Ferro. Garça está disposto a ser generoso. Deixe a mulher, e ele lhe pagará bem pelo seu tempo." Caleb não se moveu de seu assento. "Ela não está à venda. Nenhuma quantia em dinheiro mudaria isso." "Por quê? O que ela é para você?" "Tudo", respondeu Caleb simplesmente. "Ela é tudo." As palavras caíram como pedras em água parada. Voss olhou entre Caleb e a carroça, onde Stella havia aparecido na abertura, com sua pistola visível no cinto. "Você é um tolo", disse Voss. "Finalmente. Talvez. Mas sou um tolo que dorme bem à noite." Voss cuspiu e se afastou do caminho, mas não sem lançar um último aviso. "Garça está esperando por vocês em Redstone Creek. Isto não terminará como esperam." "Então que assim seja", respondeu Caleb. Quando retomaram a marcha, Stella se inclinou para a frente e tocou o ombro de Caleb. "Obrigada. Pelo que você disse." Ele cobriu a mão dela com a sua. "Eu apenas disse a verdade." Redstone Creek era maior do que Stella esperava. Uma cidade fronteiriça em crescimento, com ruas principais de madeira, um hotel de 2 andares, salões, lojas e, o mais importante, um tribunal de tijolos vermelhos. Caleb alugou quartos no hotel, 2 quartos conectados no térreo para evitar escadas. Stella notou os detalhes. Como ele verificou pessoalmente se as portas eram largas o suficiente? Como negociou com o proprietário para instalar uma tábua temporária sobre a banheira? O juiz Morrison os recebeu no dia seguinte. Era um homem mais velho, com cabelo branco e olhos perspicazes que não perdia um detalhe. Quando viu Stella, algo se suavizou em sua expressão. "Sarah Vidal era uma boa mulher", disse. "E João Vidal salvou minha vida durante uma tempestade 15 anos atrás. Diga-me, senhorita Vidal, o que atrasa ao meu tribunal?" Stella apresentou seu caso com clareza e precisão. Mostrou os documentos do gado envenenado, os testemunhos de vizinhos intimidados, os registros de cercas destruídas. Silas e os outros corroboraram cada detalhe. Garça chegou com seu advogado no segundo dia, um homem magro com terno caro e sorriso de cobra. Negou tudo, é claro. Apresentou documentos falsificados, testemunhas compradas, uma narrativa na qual Stella era a problemática, a mulher histérica que inventava histórias. O processo durou 3 longos dias. Stella testemunhou, suportando as perguntas agressivas do advogado de Garça, mantendo sua compostura mesmo quando tentavam desacreditá-la. Caleb estava sempre na primeira fila, seus olhos firmes sobre ela, uma presença constante que a ancorava. No terceiro dia, quando o próprio Garça subiu ao estrado, cometeu um erro. Falou das terras de Stella com muito conhecimento, detalhes que apenas alguém que as tivesse estudado obsessivamente conheceria. Falou dela com desdém mal contido, deixando transparecer a raiva sob sua máscara de respeitabilidade. O juiz Morrison se inclinou para a frente. "Senhor Garça, o senhor parece muito familiarizado com as propriedades da senhorita Vidal. Visitou suas terras recentemente?" Garça hesitou. Apenas um segundo, mas foi o suficiente. É terra vizinha. Naturalmente a gente conhece. Vizinha por 3 milhas, interrompeu Morrison, e separada por um rio. Curiosa vizinhança. A decisão veio ao entardecer.
O juiz Morrison declarou que havia evidências suficientes de intimidação e interferência. Ele emitiu uma ordem de restrição contra Garça, proibindo-o de se aproximar de Stella ou de suas propriedades. Além disso, ordenou reparações pelos danos comprovados. Quando saíram do tribunal, Garça estava esperando na rua. Isto não acabou, senhorita Vidal. Sua voz era puro veneno. Caleb se colocou na frente de Stella, sua mão repousando sobre a pistola em seu cinto. Sim, acabou. E se voltar a se aproximar dela, não será com o juiz que terá que lidar. Você a ama? Garça riu com amargura. Essa aleijada, o tapa veio tão rápido que ninguém o viu. Caleb atingiu Garça com as costas da mão, fazendo-o cambalear. Sim, disse Caleb, sua voz como aço. Fundido. Eu a amo. Com cada fibra do meu ser. Ela é mais mulher nessa cadeira do que você jamais será como homem. E se alguma vez, você se referir a ela dessa maneira novamente, não haverá lei que o proteja de mim. O silêncio caiu sobre a rua. As pessoas haviam parado para observar. E em seus rostos, Stella viu algo que nunca havia visto antes. Respeito. Admiração até. Garça limpou o sangue de seu lábio e se afastou, derrotado. Naquela noite, no quarto do hotel, Caleb se ajoelhou novamente na frente de Stella. Sinto muito por ter perdido o controle. Não sinta, disse Stella pegando o rosto dele entre as mãos. Nunca ninguém me defendeu assim. Nunca ninguém declarou seu amor por mim diante do mundo inteiro sem vergonha ou hesitação. Não há vergonha em amá-la, respondeu ele. Apenas orgulho. Imensos orgulho. Eles se beijaram sob a luz tênue da lâmpada e Stella soube com certeza absoluta que havia encontrado seu lar, não em um lugar, mas em uma pessoa. De volta ao rancho, tudo parecia mais brilhante. As terras de Stella estavam seguras. Garça não podia tocá-la. E mais importante, ela tinha Caleb. E ele a tinha. Uma semana após o retorno, Caleb desapareceu durante um dia inteiro. Stella o procurou no estábulo, nos currais, até mesmo no galpão de ferramentas. Finalmente, ao entardecer, ele apareceu na varanda, com as mãos atrás das costas e uma expressão que misturava nervosismo e antecipação. Eu tenho algo para você, disse. O que é? Caleb tirou o que estava escondendo. Era uma cadeira de rodas, mas não qualquer cadeira. Era uma obra de arte, feita de madeira escura. De volta ao rancho, tudo parecia mais brilhante. As terras de Stella estavam seguras. Garça não podia tocá-la. E mais importante, ela tinha Caleb. E ele a tinha. Uma semana após o retorno, Caleb desapareceu durante um dia inteiro. Stella o procurou no estábulo, nos currais, até mesmo no galpão de ferramentas. Finalmente, ao entardecer, ele apareceu na varanda, com as mãos atrás das costas e uma expressão que misturava nervosismo e antecipação. Eu tenho algo para você, disse. O que é? Caleb tirou o que estava escondendo. Era uma cadeira de rodas, mas não qualquer cadeira. Era uma obra de arte, feita de madeira escura polida até brilhar como âmbar líquido, com flores silvestres delicadamente entalhadas nos braços. As mesmas flores que cresciam ao redor do rancho. As rodas eram de ferro preto, mas polidas até um brilho suave, e o assento era de couro cor-de-mel, tão suave que parecia seda. Stella ficou sem palavras, seus olhos percorrendo cada detalhe, os rebites de bronze, as linhas elegantes, a forma como cada elemento se unia com precisão perfeita. Caleb, sua voz falhou. Você fez isso? Levou tempo, admitiu ele, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Trabalhei à noite, depois que você dormia. Queria que fosse perfeita, como você. Eu não sou perfeita, sussurrou Stella, tocando as flores entalhadas com dedos trêmulos. Para mim você é, respondeu ele, com simplicidade absoluta. Esta cadeira não é um símbolo do que você perdeu, Stella. É um símbolo de quem você é. Forte, linda, capaz de ir a qualquer lugar. E eu quero estar com você em cada viagem. Caleb tirou algo do bolso. Um anel simples de prata com uma turquesa da cor exata do céu do deserto ao amanhecer. Ele o segurou entre eles, suas mãos firmes, apesar do tremor em sua voz. Stella Rosa Vidal, eu não peço que você mude.
Não peço que você seja diferente do que é. Peço que me permita caminhar ao seu lado, ou rolar pelo resto de nossas vidas. Peço que me deixe construir rampas sobre cada obstáculo que encontrarmos. Peço que seja minha esposa, não porque precise de proteção, mas porque eu preciso de sua força. Porque quando olho para o seu futuro, quero estar nele. Você se casaria comigo? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Stella agora, brilhando como diamantes sob a luz dourada do entardecer. Ela estendeu a mão esquerda, seus dedos mal tremendo. Sim, disse. E depois mais forte. Sim, Caleb Farrow, eu me casarei com você. Eu a amarei nesta cadeira, desta cadeira com esta cadeira. Eu me casarei com você porque você me vê completa, porque você me faz sentir inteira, porque quando penso no meu futuro, só consigo ver você. Caleb deslizou o anel em seu dedo. Ajustava perfeitamente, é claro, porque ele o havia feito pensando nela, só nela. E depois a beijou com uma ternura que fez o mundo inteiro desaparecer. Só existiam os dois sobreviventes que haviam encontrado salvação mútua no meio do deserto. Quando se separaram, Caleb a ajudou a se transferir para a nova cadeira. Stella sentiu a diferença imediatamente, o equilíbrio perfeito, o suporte exato onde ela precisava, a maneira como as rodas giravam com uma suavidade que tornava o movimento quase sem esforço. É como voar, sussurrou, rolando em um círculo experimental. Então voe, disse Caleb, sorrindo aquele sorriso raro e precioso que guardava só para ela. Voe para onde quiser. Eu sempre a seguirei. Naquela noite, Stella rolou até o estábulo para ver Zimbro, e a égua relinchou suavemente, pressionando seu focinho contra o ombro de Stella. Caleb também havia trabalhado na cela especial, e agora estava quase terminada. Em breve, você poderá cavalgar novamente, disse ele, aparecendo atrás dela. Não da maneira antiga, mas de uma maneira nova. Melhor, talvez, porque desta vez você não estará tentando ser algo que não é. Estará sendo exatamente quem você é. Stella se virou para olhá-lo, este homem que havia transformado seu mundo sem tentar mudá-la. Como você se tornou tão sábio? Eu não sou sábio, respondeu Caleb. Apenas aprendi que as melhores coisas da vida vêm quando você para de lutar contra o que é e começa a abraçar o que pode ser. Eles passaram a noite planejando. O casamento seria simples, decidiram. No rancho, sob o céu aberto, com Silas oficiando e os poucos amigos verdadeiros que tinham como testemunhas. Não precisavam de grande cerimônia ou adornos elaborados. Só precisavam de suas promessas e do horizonte infinito como testemunha. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Stella costurava seu vestido com tecido simples, mais elegante. Creme pálido, sem as camadas impossíveis que teriam dificultado seu movimento. Ela o projetou com uma saia, que cairia graciosamente sobre sua cadeira, com bordados discretos na bainha, que faziam eco às flores entalhadas em sua nova cadeira de rodas. Caleb limpava obsessivamente o rancho, consertava cada tábua solta, pintava as paredes que precisavam. Construiu uma pérgola na varanda, entrelaçando-a com galhos de salgueiro que ele mesmo havia cortado do riacho próximo. Não era perfeita. Alguns galhos eram tortos, outros irregulares, mas havia amor em cada imperfeição. Silas veio ajudar, trazendo sua esposa Marta, que imediatamente tomou Stella sob sua asa maternal. Era uma mulher robusta, com olhos quentes e mãos que nunca paravam de trabalhar. Ele é um bom homem, esse Caleb, disse ela, enquanto ajudava Stella com a bainha do vestido. Quieto como um túmulo, mas com um coração do tamanho do território. Ele a ama de verdade, menina. Vê-se em como ele a olha, como se você fosse o sol nascendo depois de uma longa tempestade. Eu também o amo, confessou Stella, e dizer em voz alta tornava tudo mais real, mais sólido. Nunca pensei que pudesse sentir isso. Depois do acidente, acreditei que minha vida tinha acabado, que ninguém me amaria assim. Marta largou sua agulha e pegou as mãos de Stella entre as suas, calejadas e fortes. Ouça-me bem, Stella Rosa. O amor verdadeiro não vê obstáculos, vê a pessoa. E você é uma pessoa completa, linda, forte. Essa cadeira não a define mais do que a cor de seus olhos a define. É apenas parte de você, como seu cabelo castanho ou seu riso
ou aquela faísca feroz em seus olhos quando algo a apaixona. As palavras se assentaram no coração de Stella como sementes em terra fértil. Por 3 anos, ela carregara a vergonha, a sensação de ser menos. Mas aqui, neste rancho remoto, com este homem silencioso e esta comunidade pequena, mas feroz, ela finalmente estava aprendendo que nunca havia sido menos. Apenas diferente. E o diferente também podia ser bonito. Na noite anterior ao casamento, Caleb e Stella se sentaram na varanda sob um céu semeado de estrelas. Ele havia polido seus óculos novos até que brilhassem, e ela usava as luvas de couro que ele havia feito, agora suavizadas pelo uso e pelo tempo. "Está com medo?" perguntou Caleb, sua mão buscando a dela. "Aterrorizada", admitiu Stella. "Mas não de me casar com você. Tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, que ainda estou presa sob aquela carroça, morrendo na areia." Caleb apertou sua mão, seu polegar traçando círculos suaves sobre seus nós dos dedos. "Isto é real. Eu sou real. E amanhã, quando fizermos nossas promessas, cada palavra será real. Eu não vou desaparecer, Stella. Não vou mudar de ideia. Não vou olhar para você um dia e ver algo quebrado. Eu verei o que sempre vi. Uma mulher extraordinária que sobreviveu ao impossível e saiu mais forte." "E nos dias difíceis?" perguntou Stella em voz baixa. "Porque eles virão. Dias em que a frustração me consumir. Dias em que eu odiarei esta cadeira e tudo o que ela representa. Nesses dias, eu a lembrarei que eu a amo", respondeu Caleb simplesmente. "Não apesar de seus dias difíceis, mas com eles. Porque é isso que o amor verdadeiro significa. Não é apenas estar presente nos dias bons. É estar presente quando tudo desmorona e escolher ficar de qualquer forma." Stella se inclinou para ele, apoiando a cabeça em seu ombro. Ele cheirava a couro e ar fresco, a trabalho honesto e terra boa. Ele cheirava a lar. "Eu te amo, Caleb Farrell", sussurrou, "com tudo o que sou, com tudo o que um dia serei." "E eu te amo, Stella Rosa Vidal", respondeu ele, beijando seu cabelo. "Em breve será Stella Rosa Ferro, e esse nome será a coisa mais preciosa que já tive." Eles permaneceram assim por um longo tempo, 2 silhuetas fundidas em uma sob o vasto céu do deserto, enquanto as estrelas giravam acima e o futuro esperava pacientemente no horizonte. O dia do casamento amanheceu com um céu tão azul que parecia impossível, como se Deus mesmo tivesse pintado o firmamento especialmente para eles. O ar estava quente, mas não sufocante, com uma brisa gentil que trazia o aroma das flores silvestres que Marta e outras vizinhas haviam colhido e disposto ao redor da pérgola. Stella se vestiu em seu quarto com as mãos trêmulas. Marta estava com ela, ajudando-a com os pequenos botões nas costas do vestido, trançando flores silvestres, as mesmas que Caleb havia entalhado em sua cadeira, em seu cabelo castanho. "Você está radiante", disse Marta, dando um passo para trás para admirar seu trabalho, "como um raio de sol." Stella se olhou no pequeno espelho que haviam trazido. O vestido caía perfeitamente sobre sua nova cadeira de rodas, transformando-as em algo elegante e completo. Ela não estava tentando esconder a cadeira ou fingir que ela não estava ali. Estava a incorporando, tornando-a parte da beleza do dia. "Estou pronta", sussurrou. E estava. Mais pronta do que jamais estivera para qualquer coisa. Lá fora, os convidados esperavam. Não muitos, talvez 20 pessoas no total, mas cada uma escolhida com cuidado. Silas, é claro, de pé sob a pérgola com sua Bíblia gasta nas mãos. Os vizinhos que haviam testemunhado contra a garça. Alguns vaqueiros que trabalhavam em ranchos próximos. E Zimbro, a Dizinoze, Fégua, amarrada perto com uma guirlanda de flores em sua crina, como se ela também fosse testemunha deste dia importante. Caleb estava esperando ao lado da pérgola, e quando Stella emergiu da casa, rolando pela rampa que ele havia construído, o mundo inteiro pareceu parar. Ele vestia suas melhores roupas, calças limpas, camisa branca, colete escuro, seu chapéu nas mãos. Ele havia tentado domar seu cabelo, mas alguns fios rebeldes caíam sobre sua testa. Seus óculos novos brilhavam sob o sol, e seus olhos, aqueles olhos escuros que a haviam visto desde o início, estavam fixos nela com uma intensidade que lhe tirou o fôlego.
Marta empurrou a cadeira de Estela até o centro, depois se retirou discretamente. Caleb deu um passo à frente, estendendo a mão. Estela a pegou e juntos eles se voltaram para Silas. Estamos reunidos hoje, começou Silas, sua voz grave ressoando no ar parado, sob este céu infinito e sobre esta terra generosa, para testemunhar a união de duas almas. Caleb e Estela não. Chegam a este momento como pessoas perfeitas em um mundo perfeito. Eles chegam como sobreviventes, como guerreiros, como dois corações que encontraram cura na companhia um do outro. Ele fez uma pausa, olhando entre eles com afeto paternal. O amor que compartilham não é do tipo que se encontra em contos de fadas. É do tipo que se forja no fogo, que se tempera na tempestade, que se prova na batalha. E é por isso que perdurará. Caleb, seus votos. Caleb limpou a garganta, suas mãos apertando as de Estela. Quando ele falou, sua voz era firme, apesar da emoção que brilhava em seus olhos. Estela Rosa, quando a encontrei naquela tempestade, eu não sabia que estava encontrando meu futuro. Eu só sabia que havia uma pessoa que precisava de ajuda. Mas nas semanas e meses que se seguiram, eu aprendi algo fundamental. Eu não a salvei naquele dia. Você me salvou. Você me salvou de uma vida vazia, de uma existência sem propósito. Você me deu razão para me levantar, razão para construir, razão para esperar. Sua voz engrossou, mas ele continuou. Eu prometo vê-la sempre como a vejo agora, completa, linda, perfeita. Eu prometo construir rampas sobre cada obstáculo que a vida nos apresentar. Eu prometo ser seu companheiro nos dias bons e sua âncora nos difíceis. Eu prometo amá-la não apesar de sua cadeira, mas com tudo o que você é, sua força, sua coragem, sua mente brilhante, seu coração feroz. Eu prometo que nunca a farei se sentir menos que extraordinária, porque é isso que você é, Estela, extraordinária. E é uma honra passar minha vida ao seu lado. As lágrimas escorriam livremente pelas bochechas de Estela agora, mas ela sorria através delas. Quando chegou a sua vez de falar, sua voz saiu clara e forte. Caleb Ferro, há 3 anos eu acreditei que minha vida tinha acabado. Acreditei que havia me tornado algo quebrado, algo que ninguém poderia amar. Passei 3 anos existindo, mas não vivendo, sobrevivendo, mas não prosperando. E então você chegou, um estranho em uma tempestade que não me olhou com pena, mas com um propósito. Você não me viu como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser conhecida. Ela apertou as mãos dele, sentindo a força delas, o calor. Eu prometo ser sua companheira, sua igual em todas as coisas. Prometo trazer ordem ao seu caos e desafio ao seu conforto. Prometo rir nos dias bons e lutar ao seu lado nos ruins. Prometo não deixar que minha cadeira nos defina, mas também não fingir que ela não está ali. Ela é parte de mim, como sua cicatriz é parte de você. Uma marca de sobrevivência, um testemunho de força. Prometo amá-lo com toda a ferocidade que há em mim, com todo o coração que pensei ter perdido, mas que você me ajudou a encontrar novamente. Silas sorriu, fechando sua Bíblia. Pelo poder que me confere o território e na presença destas testemunhas, eu os declaro marido e mulher. Caleb, você pode beijar sua noiva. Caleb se ajoelhou novamente, algo que ele havia feito tantas vezes já. Algo que nunca parecia diminuir sua força, mas sim a amplificava, e pegou o rosto de Estela entre as mãos. Quando seus lábios se encontraram, foi doce e feroz ao mesmo tempo, uma promessa selada, um futuro iniciado. Os convidados aplaudiram, e Marta secou suas próprias lágrimas com a bainha de seu avental. Silas riu, um som profundo e quente que se expandiu pelo rancho. A celebração que se seguiu foi simples, mas alegre. Marta e as outras mulheres haviam preparado comida, carne assada, pão fresco, torta de maçã. Alguém pegou um violão e logo havia música, canções que falavam de amor e terra, de luta e esperança. Caleb e Estela permaneceram juntos o tempo todo, suas mãos entrelaçadas, seus olhares se encontrando constantemente, como se certificassem de que isso era real, que isso estava acontecendo de verdade. Quando o sol começou a descer, pintando o céu com tons de laranja e rosa e púrpura profundo, os convidados começaram a partir. Um por um se despediram, oferecendo bênçãos e abraços,
até que só restaram Caleb e Estela, sozinhos sob o céu que escurecia. Senhora Ferro, disse Caleb provando o nome em sua língua. Senhor Ferro, respondeu Estela, sorrindo para o absurdo e o perfeito de tudo. Ele a empurrou suavemente para a varanda, onde haviam colocado cobertores e almofadas, criando um ninho aconchegante para observar as estrelas. Eles se aninharam juntos, ele sentado nos degraus com ela ao lado, seus dedos traçando padrões preguiçosos nas costas da mão dela. No que você está pensando? Perguntou Caleb. Em como a vida muda, respondeu Estela. Em como um dia você está morrendo sob uma carroça, e no seguinte você está vivendo mais plenamente do que jamais pensou ser possível. Em como as tempestades podem trazer destruição, mas também podem trazer exatamente o que você precisa. Você era o que eu precisava, disse Caleb, só que eu não sabia até que a encontrei. E você era o que eu precisava, repetiu Estela. Alguém que me visse completa, alguém que construísse rampas em vez de muros. Eles permaneceram assim, enquanto a noite se instalava completamente, enquanto as estrelas emergiam uma por uma, constelações antigas contando histórias antigas. Mas esta noite, eles também estavam escrevendo uma história nova, a de 2 sobreviventes que encontraram cura mútua, de 2 corações partidos que se fundiram em algo mais forte que o aço. Esta era a noite de núpcias deles, mas também era algo mais. Era o começo de tudo. 1 ano inteiro se passou, 4 estações girando em seu ciclo eterno, cada uma trazendo seus próprios desafios e alegrias. O rancho prosperou sob o cuidado conjunto de Caleb e Estela. Ela administrava as finanças com precisão, convertendo o caos em ordem, transformando dívidas em lucro. Ele trabalhava a terra com a dedicação silenciosa que era sua natureza, mas agora havia propósito em cada ação, direção em cada decisão. As terras herdadas de seu pai foram recuperadas oficialmente, e em vez de vendê-las ou arrendá-las, Estela as uniu às de Caleb, criando algo maior que a soma de suas partes. Juntos, construíram algo que o território nunca havia visto, um refúgio. Chegavam de todas as partes, vaqueiros com feridas de guerra que os tornavam inúteis para outros empregadores, cavalos mancos que outros teriam sacrificado, até mesmo uma família inteira que havia sido expulsa de sua terra quando o pai perdeu um braço em um acidente. Estela e Caleb os recebiam a todos, não com caridade condescendente, mas com respeito e oportunidade. Aqui não importa o que você perdeu, dizia Caleb aos recém-chegados. Só importa o que você ainda tem para dar. E eles davam. Oh, como eles davam! O rancho se tornou uma comunidade próspera, um lugar onde aqueles que o mundo havia descartado encontravam valor e propósito. Estela organizava, mediava, ensinava leitura e matemática às crianças. Caleb treinava, construía, criava adaptações engenhosas para tornar o trabalho acessível a todos. Zimbro também prosperou. A cela especial de Caleb foi aperfeiçoada. E em uma tarde, ensolarada de primavera, Estela montou pela primeira vez em 3 anos. Não foi como antes. Ela não podia galopar livremente, abandonando-se ao vento. Mas foi algo diferente. Algo melhor, talvez. Foi um passeio controlado, consciente, ela e Zimbro movendo-se como um só, cada uma compensando as limitações da outra. Caleb cavalgava ao lado dela em seu próprio cavalo, observando-a com aquele orgulho feroz que nunca diminuía. Quando finalmente pararam em uma colina com vista para o vale, Estela tinha lágrimas nos olhos. Achei que nunca mais sentiria isso, sussurrou. Este vento, esta liberdade. Você nunca a perdeu, respondeu Caleb. Apenas teve que encontrar uma nova maneira de alcançá-la. Houve dias difíceis, é claro. Dias em que o corpo de Estela doía de maneiras que a medicina não podia tocar. Dias em que a frustração a consumia, quando as limitações físicas colidiam com suas ambições. Dias em que os fantasmas da guerra visitavam Caleb, deixando-o silencioso e distante, preso em memórias que ele nunca compartilhava completamente. Mas nesses dias, eles se apoiavam. Estela aprendeu a reconhecer os sinais dos dias sombrios de Caleb, a dar-lhe espaço,
mas também presença, a ancorá-lo ao presente com toques suaves e palavras gentis. Caleb aprendeu a apoiá-la quando a frustração a dominava, a ouvir sem tentar consertar, a lembrá-la de sua própria força quando ela a esquecia. O aniversário daquela tempestade, o dia em que ele a encontrou, se tornou sua celebração privada. Não. Seu aniversário de casamento, mas algo mais profundo. O dia em que suas vidas se entrelaçaram, o dia em que o destino os empurrou juntos, e eles escolheram ficar. Neste primeiro aniversário de seu encontro, Caleb a levou de volta ao lugar onde a carroça havia tombado. Haviam-se passado 18 meses desde então, mas o local permanecia, madeira podre e meio enterrada, a paisagem já reivindicando os restos do acidente. Estela olhou para o lugar onde havia Jota jazido, esperando a morte, onde havia acreditado que sua história terminava. Agora, com a mão de Caleb na sua, e o horizonte infinito se estendendo diante deles, ela compreendeu a verdade fundamental. Aquele não havia sido um fim, havia sido um começo. No que você está pensando? Perguntou Caleb. Em como as coisas quebradas ainda podem ser lindas, respondeu Estela. Em como as cicatrizes contam histórias de sobrevivência, em como os finais são apenas começos disfarçados. Caleb olhou para ela com aqueles olhos que a haviam visto, desde o início que haviam agora, que haveriam sempre. Você não está quebrada, Estela, nunca esteve. Você apenas foi transformada. E ele estava certo. A mulher que havia jazido sob aquela carroça já não existia. Em seu lugar estava Estela Rosa Ferro, esposa, administradora, mentora, curadora. Uma mulher que rolava com confiança por sua terra, que atirava com precisão mortal, que montava uma égua manca com graça e determinação. Uma mulher que havia transformado sua cadeira de rodas não em prisão, mas em trono. Naquela noite, na varanda que havia testemunhado tantas promessas, Estela e Caleb se sentaram sob um céu semeado de estrelas. A nova cadeira de rodas brilhava sob a luz da lua, madeira escura e metal polido. Cada flor entalhada com cuidado visível mesmo na penumbra. Você alguma vez se arrepende? Perguntou Estela em voz baixa. De ter me encontrado, de ter me trazido para cá, de ter amarrado sua vida à minha? Caleb se virou para olhá-la, sua expressão séria e certa. Minha única queixa seria se eu não a tivesse encontrado. Se eu tivesse passado direto naquele dia, se eu tivesse chegado tarde demais, se eu nunca tivesse conhecido a mulher que transformaria minha existência vazia em uma vida cheia de propósito. Essa seria minha tragédia, Estela. Não isto, nunca isto. Estela sentiu algo se expandir em seu peito. Gratidão, amor, assombro diante do improvável e inevitável de tudo. Minha cadeira não é uma prisão, disse, e era uma revelação tão profunda quanto qualquer oração. É um caminho. Ela me levou através da escuridão para a luz. Ela me levou através do desespero para a esperança. Ela me levou diretamente a você. E com essas rodas, respondeu Caleb, ajoelhando-se na frente dela uma última vez, suas mãos cobrindo as dela. Você pode ir a qualquer lugar. A cada amanhecer, a cada horizonte, a cada sonho que ainda não imaginamos. Porque não são apenas rodas, meu amor. São asas. Estela olhou para o céu, para as estrelas que haviam testemunhado seu primeiro beijo, seus votos, cada promessa que haviam feito e mantido. Olhou para o homem ajoelhado na frente dela, este estranho que havia se tornado sua salvação, seu companheiro, seu lar. Olhou para sua cadeira, polida até brilhar como prata lunar, cada flor entalhada um testemunho de amor paciente. E compreendeu. Ela não havia sido resgatada, havia sido encontrada. E nesse encontro, ela havia descoberto algo que nenhum acidente, nenhuma queda, nenhuma limitação física poderia tirar dela. Seu próprio valor inalterável, sua força inegável, sua capacidade infinita de amar e ser amada. O vento do deserto soprou suavemente, carregando o aroma de flores silvestres e terra fértil. Do estábulo veio o relincho suave de zimbro. Dentro da casa, as lâmpadas ardiam quentes, prometendo conforto e pertencimento. Estela Rosa Ferro pegou a mão de seu marido e rolou para o futuro,
não fugindo do passado, mas abraçando-o, não apesar de sua cadeira, mas com ela, não como metade de um todo, mas como dois, inteiros escolhendo caminhar e rolar juntos. Suas rodas brilharam sob a lua cheia, transformando-se em asas que poderiam levá-la a qualquer lugar. E com Caleb ao seu lado, não havia horizonte muito distante, não havia sonho muito grande, não havia obstáculo que não pudessem superar juntos. O deserto guardou suas promessas no vento. As estrelas escreveram seus nomes no firmamento. E dois sobreviventes encontraram, finalmente e para sempre, seu lar, não em um lugar, mas um no outro.